Seu que é o Senhor dos Anais? Eu mesmo. Debater com lacrola, sim, com lacrola, é como debater com um petista, que normalmente é lacrola. Camarada volta no 13, tá aqui o adesivo no estabelecimento e a plaquinha aqui, ó. Devido ao aumento do preço do café, ficamos disponibilizados o serviço cafezinho grátis. É o Brasil! Não são todos, eu sei. Será? Esqueça os fatos, os argumentos, porque o que vale é a narrativa. Claro, né, acompanhada com a negação da realidade. É o amor por essa ideologia mais furada do que a camisinha do Neymar. Que? Não acredito. Oi, Nóxicos, vocês estão bom? Elvis Ventura, um dos nossos papais do Heróis e Mais, né? Um dos membros aí honorários da Liga Nerdola, né? Esse grupo tão perigoso. Altíssima periculosidade. Participou de um debate lá no BarbaCast com o Alexandre, é isso, Jorgeto, o nome dele? Do Terra-média. Eu procurei o nome dele, não achei. E ele fez o esquerdomacho feminista de zóio azul, né? Feriado de domingo. Ah, não pode fazer piada, né? Instigação ao ódio, não tô nem aí. É piada, ainda é piada. Processado. Fez ele ficar muito perdido. Deu até dor de barriga no menino, porque ele queria ensinar para um preto nordestino como é ser um preto nordestino. Porque o problema sempre será dos outros brancos, né? Ele não. Ele não, por favor, ele não. Já deixa seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e comenta Chora Lacrola. Nobody wants to live in a country full of hate. Cogite ser um membro desse canal, clicando no botão Seja Membro, membros assistentes ao conteúdo desse canal e planos a partir de R$3. 3? O importante é que você tire o escorpião do bolso. Importante também você seguir também o nosso canal, se inscrever no canal de Cortes NDF, que é um canal totalmente gerenciado pela Flavinha. Tá precisando fazer aquela graninha extra, né? Não está batendo, nem café você tá tomando mais. Por quê? Porque não sobra. E dá pra você fazer realmente essa grana de sobra trabalhando online, só isso. Sem precisar ouvir nada de patrão, sem precisar sair da sua casa, usando apenas a sua internet, né, o seu celular ou o seu computador. Assim você pode usar o tempo a mais que você tem no dia aí pra fazer essa renda extra e ajudar você e a sua família. Se você não fizer pra você, faça pela sua família. No final desse vídeo eu lembro vocês. E aproveita também para fazer a troca da sua cadeira velha, né, que te deixa toda torta, pela sua cadeira certa, através, não antes, né, fazendo aí a consultoria com o João. É uma consultoria muito barata, muito rápida e vai ajudar você a escolher a melhor cadeira no melhor preço, porque ele vai te passar o link com o melhor preço dessa cadeira também, né? E lembrando que dia 1º de maio, né, ainda tem mais de um mês aí, você pode se inscrever no canal Cadeira Certa e acessa o link que eu deixei na descrição desse vídeo para você saber o regulamento para concorrer a uma cadeira de mais de R$6.000. Acho que seria legal, né? Melhora essa qualidade de... E agradecer a todos os mais... Não, Jorgeta, né? Senão Jorgeta com Nossa Senhora, peraí. Agradecer, claro, o editor desse canal, Jorgeta, do canal Jorgeta da Play, por essas edições que acham o Elvis uma delicinha. Muito bonito. Ele tá com barba, né? E claro, se inscreva no canal do Jorgeta, o Jorgeta da Play. E agradecer a todos os mais de 141 mil nóxicos inscritos nesse canal. Agradeço a todos vocês, porque todos e todas é redundância, todos é demência e diversidade. E bora pro vídeo! Fala família, belezinha? Eu sou o Omar, esse é o canal Nerd de Família. Bom, Nóxicos, primeiramente, mais uma vez, eu tenho que destacar a coragem do tal do Alexandre aí, do Terra-média. Coragem principalmente de confrontar os seus próprios espantalhos, as mentiras e de certa forma até se redimir de uma ou outra. Mas você sabe, né? É mais fácil uma tal Xandidade reconhecer os seus erros do que um esquerdista padrão. Pelo menos ele reconheceu que parte dos seus argumentos nem eram, né, do Heróis e Mais, e muito menos de algum nerdola, e sim coisa de Twitter, comentário no seu vídeo e coisas assim. Se a gente fosse levar em conta isso, né, eu acho que ainda assim sairíamos de novo vitoriosos. Eu venci. Exatamente como planejei. Semana passada, Tony e Elvis foram numa maratona de 456 horas de podcast lá com o BarbaCast no Rio de Janeiro. Só não foi maior do que o discurso de vitória do carinha quando ganhou lá o prêmio de melhor ator por God of War.
Mas a sistemática do debate foi a mesma de sempre, né? A ausência de fundamentação, bater em espantalhos e de preferência também negar a tal da cultura woke, né? Ela não existe, só que ela existe, mas ela não existe, só que ela existe. É uma bobagem conservadora, é coisa de gente que não é formada na área, mas é uma crença, em primeiro lugar, fantasiosa de uma direita delirante. Mas uma das maiores coisas que tentaram levantar durante todo esse debate foi justamente uma das narrativas Peter Jordaniana mais comum, né, de que o nerdola é extremista, sendo que a lógica é sempre contrária. Eu sempre falei isso desde o começo do meu canal. Todo nerdola é ponderado até que se prove o contrário, que às vezes nem nerdola é. E todo lacrola é extremista até que se prove o contrário. A lógica se inverte. É que eles não acham que eles são extremos quando eles imputam crimes vazios de coisas que nem aconteceram aos nerdolas. Isso não é extremo. O que é extremo é nós falarmos que eles são idiotas porque gostaram de uma coisa que fracassou e ninguém gostou e eles estão fingindo que gostou. Complicou. Eu sei que, né, o debate rolou ali por horas, eu vou pegar só alguns pequenos trechos mesmo, né, para não se alongar muito aqui, mas é impressionante como a gente enxerga que uma pessoa, ela fica tão presa à sua própria bolha que quando ela começa a ser confrontada com a realidade, isso pode incomodar. Eu estou me sentindo mal. Ele não conseguiu entender que tudo que ele justificasse naquele momento, e eles estavam falando de anéis de poder, né, mais uma vez, é a mesma polêmica de sempre, e falando nisso ele sempre perderia, porque tudo cairia no fracasso, na falta de público, na falta de interesse, nos problemas da série, na falta de premiações, né? A série mais cara não ganha nenhuma um Globo de Ouro, um Emmy de fotografia, não ganhou. Mas vira e mexe, voltamos a falar dela, né? Galadriel, a feminazi mais famosa do mundo. E nesse primeiro vídeo, Elvis fez o Lacrola, né? Desculpa, eu sei que ele não gosta que chama Lacrola, mas é Lacrola com L maiúsculo aqui, né? Lacrola Lully. Ele teve que se ausentar aí, pedir um tempo, porque ele não aguentou a lapada. Bota o vídeo aí, Jorgeta. Por que, fisicamente? Eu acho que com magia, entendeu? Não, mas ela luta? Ela luta com magia. Não, é isso que eu acredito. Então, Tolkien não descreve que ela luta. Tolkien Nem, descreve que ela luta ferozmente. Que ela se coloca para destruir. Deixa ele falar. Depois você fala. Luta ferozmente. Anota aí. Pra mim eu acredito que um mago luta como um mago. No caso, ela é uma feiticeira. E um guerreiro luta como um guerreiro. É só o videogame, Ou seja, é só a adaptação você ver. do Gandalf foi uma merda, né? Porque ele só luta com espada. Não, o Gandalf luta usando muitos poderes. Não, tá lá é só com espada. Tanto no Senhor dos Anéis do livro, quanto no Senhor dos Anéis, ele usa espada assim. Me dá licença, eu vou cagar. Ele usa espada aberto. Ele usa espada sim, mas ele também usa magia. É só ler o livro. E no próprio filme também mostra ele usando magia. Mas tudo bem, vamos lá. A Galadriel, só pra te explicar, ela tem todo esse momento, quando ela chega na Terra-média, o que acontece com ela? Ela se apaixona. Se apaixona. E aquele mal, tudo aquilo que acontecia com ela, fica de fora, porque ela se apaixonou. E o que ela vai ser? Ela se afasta das guerras. Barba e a galera que tá assistindo. A Galadriel não luta em nenhuma guerra. Ela vai embora. Ela pega o marido, engravida, tem uma filha e vai embora das guerras. Aquela Galadriel que aparece na série já era pra ser mãe. Cadê a filha dela, cara? Que lapada! E foi engraçado porque o tempo todo, durante esse embate, né, pelo menos uma parte desse embate, quando o Elvis levantava algumas questões, primeiro que ele tinha que repetir sempre que era uma opinião sua, uma visão sua, que estava corroborada pelos resultados da série, né, péssimos. Mas toda hora ele tinha que falar isso antes, senão incomodava o menino. E o Alexandre pedia sempre aonde está isso nos livros, em qual capítulo, em qual livro pelo menos, pra gente poder se informar. Como se, né, Lacrola gostasse de informação. Não é uma coisa que eles costumam gostar muito, né, de fatos. A não ser que usar pra distorcer fortemente. Então eu faria, né, eu não sei se eu lembraria isso na hora, porque lá na hora talvez você esqueça de muita coisa, mas raciocinando e enxergando isso, a pergunta seria muito simples, derrubaria inclusive esse debate. Alexandre, mostra pra gente aonde está, em qualquer livro do Tolkien, que a Galadriel era uma feminista de quarta onda moderna. Vixe, não consegue, né? Mostra pra gente também nos livros aonde estão que todos os homens são de soja.
Todos os homens são completamente desmasculinizados e todas as mulheres são desfeminilizadas. Homens e mulheres aqui, inclusive, sempre com tendências à bandeirinha. Aonde que tá isso no Tolkien? Quantas rainhas ou reis mulheres, né? Tivemos a Mulher Rei, o filme. Quantas rainhas ou reis mulheres tiveram tanta relevância assim para só ter isso na série? Os reis foram completamente esquecidos. Aonde também tá escrito que o Pharazôn, né, com aquela horrível maquiagem, aquela caracterização horrível, seria, né, para Tolkien uma representação de Donald Trump. Aonde tá isso? E o pior, se ele conseguisse defender alguma dessas coisas, ainda assim não justifica o fracasso. Todo argumento cairia no fracasso da série. Bota o segundo vídeo aí, Jorgeta. Falando sobre responsabilidade. Você falou uma coisa, atribuiu ao Heróis e Mais, o que o Heróis e Mais nunca tinha feito. Alguém fez um vídeo, você falou que foi nós que fizemos o vídeo. Nós não fizemos esse vídeo. A gente falou mal da Haru porque ela falou mal da gente em lives. Ela começou a citar a gente. Eu nunca tinha falado mal da Haru em nenhum momento, até ela falar mal da gente, sabe? Então assim, rolou essa coisa que você fala de extremo de polaridade, rolou entre os criadores de conteúdo e foi do lado de lá primeiro. O que nós estávamos falando era da série, exclusivamente. E aí os criadores de conteúdo pilharam, porque seu próprio público reclamou do que eles estavam fazendo. E aí a Haru falou da gente, ela e outros criadores de conteúdo, vou citar aqui o Bolseiro, falou também da gente. Inclusive ele falou no Vilela depois que eu tinha que ser preso. Por quê? Porque eu disse que a Morphy Clark, a Galadriel com as pernas abertas, não é legal. Ela tinha que tirar a foto com as pernas fechadas. Sério que eu tenho que ser preso porque eu acho que a Galadriel não tem aquela postura? Essa galera é muito parecida. Você percebe que o modus operandi do esquerdista, além deles se parecerem fisicamente, né? Eu falo que o Alexandre parece um tio meu que não frequenta mais o Natal, que é aqueles caras que fica tão consumidos pela ideologia que eles chamam o Natal de capitalista, aquelas coisas assim. Aqui é piada, né? E isso aqui ele chama de discurso de ódio, fazer piadas. E eles são as pessoas que mais classificam pessoas por cores, pelo visual. Ah lá, o fortinho, ah lá, o nerdinho de sol. Eles que falam mais isso. E eles não gostam nem que faz esse tipo de piada, por isso que eu estou fazendo aqui, tá? Mas isso está na minha conta, não é dos nerdolas, não é do Elvis, não é de ninguém, é do Omar, tá? Pode vir falar comigo se você achar ruim. A gente marca um Fight Night aí. Nós vai entrar na porrada, eu não vou arregar pra tu não, hein? Tá achando que eu tô de brincadeira contigo. Mas eles parecem a Daniela Lima, né? Daniela Lima tem um modus operandi muito próximo do Lacrola ali, porque ela tenta justificar as cagadas do governo ao qual ela é fã, né? É o mesmo caso aqui, né? Pelo jeito, esse Alexandre é muito fã de Tolkien, de Senhor dos Anéis, que inclusive ele decorou uma língua fictícia, porque ele é fã. E deve ser mesmo, não tô negando isso. Mas eles usam os argumentos futuros do que deveria ser feito. A Daniela Lima faz exatamente. Ela fala o que o governo deveria ter feito e não fez e não vai fazer, não importa. É uma narrativa que se constrói para defender o governo, no caso aqui, fazendo o paradoxo defender a série, do que eles deveriam estar fazendo e que provavelmente eles vão fazer, sendo que eles não deram nenhum tipo, né, nenhum tipo aqui de brecha para que ele pensasse que isso aconteceria nas próximas temporadas, sendo que nem sabe se vai ter. Só que tá flopando, vai continuar investindo dinheiro numa coisa que tá perdendo dinheiro até quando? Mais uma temporada? Então não vai dar tempo de contar tudo isso. Inabilitada de contar uma história. Você acha que mais uma temporada, 2, conseguiria concluir alguma coisa? Se não conseguiu em 2, concluir nada. Fizeram uma temporada e a segunda foi um remake da primeira tentando corrigir os erros e mantiveram os erros. Qual o problema de reconhecer que uma obra fictícia que você gosta tanto fracassou? Qual o problema? Isso aqui seria minha culpa. E por escolhas péssimas políticas, colocou pautinha moderna numa série medieval fictícia. Só faltou dragão não binário nisso aqui. Então sou não binário. Minha querida, você é um jogo rodando em um computador. Tudo que você é binário. Por isso que é impossível você falar de cultura pop sem tocar no assunto agenda woke. Se você não falar de agenda não tem sentido, porque é isso que está fazendo fracassar. Existem outras coisas? Claro que existem, né? Se a gente pegar o He-Man, né, o filme do Mestre do Universo que saiu lá na década de 90, 80, não lembro, acho que é 90, né? Comecinho da década de 90, que vai sair agora um remake com os mesmos erros já, né?
porque aí não vai ter Eternia, vai ser na Terra e muitos, e lá não era woke, era apenas ruim. Eu entendo isso, às vezes a coisa é apenas ruim, mas aqui não, aqui hoje as coisas estão sendo destruídas justamente para passar agenda. E quando a agenda não vem forte, vem a preguiça de roteiro, ele é mal escrito. A Galadriel aqui, mesmo que fosse uma produção incrível, bem montada dentro da agenda, ainda assim ficaria vazia, porque sempre vai ser mal escrito quando você é ali dirigido pelo politicamente correto. Politicamente correto destrói a liberdade artística de todas as maneiras. Mas a série odeia homem, ela faz falsa vitrine de mulheres, né? O que não representa as mulheres, não representa o que são guerreiros, o que são magos. É somente sobre empoderamento e sobre uma pessoa muito chata que é a Galadriel. Migraram pra grosseria feminina moderna, de ódio aos homens. Ela tem que agir como uma feminista tiktokeira, sabe assim? Isso que a galera não enxerga. E isso não está em Tolkien, né? Sabe o que parece Anéis de Poder? Uma zoeira do Monty Python. Quando você coloca uma coisa muito moderna em algo medieval, parece aquela cena de Monty Python, se o Jorgeta achar, ele vai colocar aí pra vocês, que no final de tudo, naquela guerra medieval, a polícia chega prendendo todo mundo. Mas deixa o like nesse vídeo, deixa mesmo, tá? Pra empurrá-lo e se inscreva no canal e comenta. Chora lacrola. Mas o clima esquentou. Essa parte, né, eles estavam mais fundamentando Anéis de Poder, mas o clima acabou esquentando porque tocaram em assunto sensível, né, que é ali uma troca de farpas e um ódio. E eles querem sempre pintar os radicais como os causadores de todo esse ódio, sendo que eles não percebem que eles estão acusando os nerdolas de crime. E todos os dias, sempre insinuando. Como são bonzinhos, né? E o Elvis acabou lembrando que essa galera mesma que está falando aqui pediu a prisão do Elvis. Percebe como é absolutamente canalha isso aqui? Não tinha nem que ser discutido, ele tinha que pedir desculpa de plano, independente das caneladas como eles se referem. Canalice é o lema e a mentira é o meio. Bota o vídeo aí, Jorgeta. O outro ponto é, a da Galadriel fala que ela é orgulhosa, não aceita perdão desses deuses, não quer o perdão deles porque ela é orgulhosa, entendeu? O que contradiz muito também com esse lado dela de agora eu preciso ser mãe, calma, não sei o que, contradiz. E tá tudo bem ele entender o lado bom, o lado materno, ele achar que tem que ser assim. Por quê? Porque ela é descrita como uma mulher bondosa, como uma mulher sábia. Ela é descrita como isso. E tá tudo bem ele interpretar mais assim. Mas como tá tudo bem, outras pessoas, e eu não acho que ela não era como ele tá falando, tá? Eu acho que ela era também assim. Só que eu acho que a Galadriel também era uma... Porque assim, ó, a nossa mãe é muito maravilhosa. Mas calma aí, vamos analisar. Porra, um monte de coisa pra minha mãe. Minha mãe é f... Minha mãe é foda, faz isso aqui, eu já sei como é que é. Mas quando você quer lembrar da tua mãe amorosa, você vai lembrar dela como mãe amorosa. Mas a tua mãe também tem outros problemas. E a Galadriel, cara, assim como ela é a mulher, esposa... Sabe, esse estereótipo todo criado, entendeu? Ela também é descrita como orgulhosa, como alta pra caralho, que sai na porrada, que é forte, como os outros atletas élficos, entendeu? Então a mulher é forte como um homem. Me diz uma coisa, numa situação de luta, o que ela vai fazer? Ela vai fugir, vai falar, não luto, porque eu não sei lutar. Ela vai se defender. De alguma maneira. Meu ponto. Tá? Então a Galadriel, eu interpreto que ela poderia também ser como a série tá descrevendo. Eu não acho que ela Sem filha. Tá. Olha só, Tolkien... Nessa época... Qual ano que a filha nasceu? 300 da Segunda Era. 300 da Segunda Era. A série é sobre a Segunda Era. O que a série fez? A série não tem como fazer uma timeline da Segunda Era, porque a Segunda Era são 3.000 e poucos anos, tá? 3.441. Beleza. Dante Cotta. E é claro que quando acaba o argumento, entra a vitimização. Nós somos atacados todos os dias, tanto no Twitter como no YouTube, né? Eles falam tanto da esgotosfera, mas no YouTube também a galera entra no nosso canal, reage a thumb sem saber o conteúdo, ataca a nossa família. O Giga, por exemplo, quando teve o primeiro impasse lá do Yasuke com aquele espantalho do Peter, ameaçaram ele dizendo que sabiam onde o filho dele estudava, que iam pegar ele no caminho. Pra você ter uma ideia, então não tem desculpa aqui. O próprio Elvis, ele lembrou, eu não sei se foi essa expressão, mas no último debate que eles fizeram no Vilela, no Inteligência Limitada, ele foi no chat, ao vivo. Teve uma pessoa que falou que ele era Capitão do Mato. E tá tudo bem pra essa galera, né, imputar um crime.
Só que é um crime grave que essa pessoa cometeu contra o Elvis. Mas não tem problema porque é pelo bem do mundo. Chamar um preto nordestino de Capitão do Mato aqui é expurgar a sua bondade na internet. Você está classificando aquele preto como um branco, não sei. Eu sou preto. E a gente comenta o que nos nossos canais? A gente comenta sobre o feminismo da Galadriel, sobre as porcariadas identitárias da série, sobre a testa da Rachel Zegler. Tô brincando, eu sou o identitarismo nojento que fez Branca de Neve falhar. Vencemos de novo. Mas segue aí o trecho da vitimização para vocês entenderem também a fundamentação e mais uma lapada do Elvis. Vem dura, Elvis. O problema é que a maneira que vocês falam, ela abre uma vazão, que é o que o Barba começou falando aqui, de você incitar. Porque assim, ó, o torcedor do Flamengo que vai pra briga com o torcedor do Vasco, não é o Flamengo que incitou o Vasco a fazer isso. Mas são as atitudes que acontecem dentro de campo, ou de um diretor falando, ou de um jogador provocando, que incita sim uma violência na torcida. Tá? Porque as pessoas têm a passionalidade. O cara, quando te assiste e te acompanha, quando você cria a sua comunidade, que é como a gente chama na internet, esse cara se sente parte da comunidade que você está criando. Então, ele vai defender, ele vai fazer as coisas. Quando você entra falando que eu tenho que enfiar meu argumento no, como vocês disseram, e várias outras coisas, você incita esse cara a achar que tem o direito de fazer a mesma coisa comigo. E o que esse cara faz? Esse cara vai lá na minha mídia social, esse cara pega uma foto minha com meu filho, esse cara vai lá e fala coisas feias pra mim com uma foto que eu tô com meu filho, que eu tô com a minha esposa. Esse cara faz um monte de coisa que... Ele foi pra outro caminho. Eu não falei que era o gosto dele. Ele pode gostar do que ele quiser. Eu acho que até porque quando você critica o filme, ele também dá o gosto dele, não é? No final das contas. O que eu falei aqui foi que ele falou uma mentira sobre o meu canal. Ele falou uma mentira. Ele falar que a gente propaga violência, isso é outra mentira que ele tá falando. Você manda entendeu? A pessoa enfiar no cu, você não é violento. Agora deixa ele falar. O que acontece? Isso é deselegância. Eu fui deselegante com ele porque ele fez uma mentira, falou uma mentira sobre mim. Entendeu? E sobre essa questão do público ir lá, eu já fui chamado de Capitão do Mato. Ele aqui nesse podcast falou: qual o problema de uma pessoa negra ser um elfo? Isso fala muito mais de você do que o que você tá querendo insinuar com isso. Você tá entendendo? Eu, uma pessoa negra, já fui chamado de racista várias vezes por conta dessa ideia de que todo mundo que critica a série Anéis de Poder por conta do seu elenco diverso é racista, cara. Você tá entendendo? Então, tudo que ele falou sobre alguém ir lá falar mal da família dele, eu condeno veementemente. Não tem como você argumentar como uma pessoa segura a carta da vitimização com ela porque ela já perdeu. E aqui eu achei, né, uma das posturas muito legais do David Jones quando ele não vitimizou a sua esposa. Ele falou que ela cagou e não falou que ela era, né, uma vítima de um tal. Isso eu achei muito legal, tá vendo? Tem lacrola que vai bem aí. E assim, é engraçado que eles nunca percebem e nós somos reativos, né? Os canais nerdolas, eu nunca peguei antes um canal, um trecho do Twitter ou algo assim e reagi antes pra depois eu ser atacado e responder. Eu sempre reagi depois de ter sido atacado, porque eu tô cagando porque essa galera fala. Eu assisto, tá? Eu entro direto, vejo aquela mesinha do Magal e da galerinha, do Cauê Moura, né? Os verdadeiros odiadores do mundo. E eu não fico respondendo eles. Só que daí quando vem alguma coisa, né? Alguma que nem aconteceu já um embate comigo, com o Enguique aquela vez, foi porque eu reagi. No fim a gente se dá bem pra caramba e, né, aquilo já passou faz tempo. Viramos amigos, né? Pra você ter uma noção quando a maturidade está nos dois polos. O que parece que o Alexandre levanta aqui é aquela coisa assim... você tem um argumento, né? No caso aqui, não tem como refutar o argumento do Elvis, que ele é sempre reativo. Eles foram chamados de racis e foram, inclusive, perseguidos pela galera. Ele responde e às vezes você dá umas caneladas. E aí, como ele gritou, ele perdeu a razão. Parece briga de marido e mulher, em que você chega com a razão ali e você eleva a voz. Acabou pra você. E nesse caso aqui, eu nem preciso falar qual é a posição do Alexandre. Machista! Nossa, ele vai me odiar muito se ele ver esse vídeo um dia. Ele vai falar, tá vendo? A sua turma vem com ódio. Eu não tenho ódio a você, cara. Eu adoro, inclusive, né, esse tipo de figura. Eu sei que como você nunca vai mudar, você vai acabar gerando conteúdo, porque você sempre vai torcer pela coisa que dá errado.
Mas é piadinha, viu? Olha, se quiser fazer um debate, um dia a gente marca assim, pode ficar tranquilo, cara. Só que eu vou levantar, já vai estudando o que você vai me responder sobre feminismo de quarta onda na Galadriz, tá bom? Mas eu não entendo nada de Tolkien, tá? Eu vou apanhar, se você for pra esse lado eu já apanhei. Mas eu sei que você gosta de um bom humor também, porque em casa todo mundo é nerdola. Em casa todo mundo, né, assiste bons filmes de comédia, assiste o Âncora, reassiste Trovão Tropical, morre de rir com a blackface do Robert Downey Jr., mas quando milita, né, quando vai fazer o material, aí diz que isso tudo é muito feio, muito bobo. Bobinhos. Bobinhos vocês. E eu quero colocar também aqui mais um trecho para acabar, ele é um trecho um pouquinho mais comprido, mas aqui o Elvis ele dá uma aula, né, não só de simplicidade e de tudo que está acontecendo com os nerdolas sem se vitimizar. Isso aqui é uma lapada atrás da outra, então Jorgeta põe o último trecho aí. Desculpa não colocar mais, porque senão ficaria muito comprido esse vídeo. O Giga elogiou a Haru no vídeo que você estava citando. Quando ele falou aquilo ali, foi uma questão do próprio público enxergar ou não a Haru. Tanto é que rolou vários vídeos sobre essa treta do Giga e a Haru. O Heróis e Mais fez vídeo da Haru recentemente elogiando. Eu recebo crítica, eu sou chamado de o público é chamado disso, o público reage, não, vocês estão sendo violentos. A pessoa foi lá, falou mal de mim. E as pessoas que foram lá, um portal de Tolkien e no Facebook, na época, colocou a minha foto e do meu irmão e colocou o design no Pernambuco do lado. E aí, cara? E aí? Eu tenho que ficar assim... não. Que é falar mal de todo mundo. Não, eu falo mal do que eu quiser. Sim. É o meu canal, do jeito que você fala bem do que você quiser. Eu não gosto disso. Mas dizer mentira, fazer uma mentira. Vocês não agrediram a Haru? Não, eu não agredi Nunca agrediram a Haru. Naquele vídeo mas que ele tava falando. A gente não falou de vídeo específico, eu nem sei que vídeo você bota vídeo aqui. Então, assista. Não tem como colocar. Não, você já botou algum... Me manda o link aí que pergunta é, você já botou... No dia que eu tava aqui com você botou algum vídeo? Como é que eu falei de um vídeo? Ele falou, é só olhar, é só olhar. Pode olhar. E aí eu convido ao espectador a olhar, exatamente. Eu tenho uma boa memória. Veja. Entra lá no BarbaCast, no episódio. Não, eu não sei nem qual é o vídeo que eles estão se referindo, porque eu não sei, eu não vejo os vídeos deles. É fácil você pensar no outro. Lembra o que você acabou de falar? Eu não estou chamando vocês de racistas. Por quê? Porque... Na verdade, todos nós temos um racismo. Todos nós. E o racismo ele existe. E aí eu peço pra pessoa de casa fazer esse exercício. Vai no restaurante, já falei sobre isso com você, Barba. Vai lá tirar o passaporte, feito eu fiz recentemente com meu filho. Vai em algum lugar que simbolize que você vai gastar dinheiro, tá? Numa padaria. E olha ao seu redor quantas pessoas negras, quantas pessoas pretas estão gastando dinheiro, estão consumindo, tá? E você vai notar que 80% são brancas. A gente vive num país que majoritariamente a população é preta. O Elvis, o Tony tá vendo, tá procurando o trecho, não precisa procurar não. Eu vou mostrar aqui. Mas ele tá procurando. Majoritariamente as pessoas são pretas. Todo mundo ficou pé da vida um com o outro na época e todo mundo deu canelada. Só que o que tá acontecendo é que só o nosso lado, que é o lado, vou dizer assim, vencedor da narrativa, porque a Anéis de Poder é muito ruim, nós concordamos que as coisas precisam melhorar, que negros precisam ser melhores representados, que personagens femininas tenham melhores histórias. Inclusive, o vídeo da Haru que nós reagimos, foi o único vídeo que a gente reagiu a ela, foi ela concordando com a gente. Ela falando, olha, as personagens femininas hoje em dia estão muito ruins. Interpretação, então eu tenho o direito de não ser chamado de racista. Se eu falar, cara, o Arondir, que é um Nandor, se não me engano ele é um Nandor, eu acho que ele não deve ser preto, porque não tem elfo preto em Tolkien. Eu sou preto, e é engraçado a gente ter esse debate sobre racismo, porque eu sou preto, cara, eu nasci preto, eu sou nordestino, eu sei o que é o racismo, entendeu? E eu não quero me ver num elfo, cara, eu prefiro o Blade, você tá entendendo? Porque o Blade nasceu daquele jeito. Tá entendendo? Pra mim é muito mais a representatividade verdadeira, a maneira que eu acredito que vai melhorar a representatividade negra é ter personagens originais. Eu não preciso que uma cultura inglesa de um homem branco seja representado com a minha cor. Eu não preciso disso, é um gosto meu, é um interesse meu. O Alexandre tá falando disso, pô, eu recebo racismo. Caralho, eu sou negro no Brasil. Eu sou nordestino. O Alexandre não precisa... Os chama de Capitão do Mato. Capitão do Mato. Isso é corriqueiro. Só pelo meu pensamento político. Aparenta que vocês são os violentos. Aparenta que os nerdolas são os violentos. Por quê? Porque a série é uma porcaria. E o público ficou do lado da gente, cara. Ele está morto!
Não adianta você fundamentar sobre racismo estrutural, sobre a preocupação que o mundo tem que ter com diversidade, equidade e tal, sendo que isso não está sendo praticado nas obras. Você fazer isso mostra o tanto que você pode ser vazio ao não enxergar que exacerbar pautas progressistas dentro de uma obra pode piorar essa mensagem. É como você fazer hoje, né? Eu quero fazer um vídeo exatamente desmiuçando a animação WALL-E, né? O WALL-E, do robozinho incrível da Disney, da Pixar. Porque hoje você não poderia ter nenhum daqueles temas inseridos ali para passar a incrível mensagem ambiental que esse filme passa. E é o mesmo caso aqui do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, eles queriam passar uma mensagem de diversidade, legal, coloque apenas a diferença étnica. Aí a gente pode contestar ou não. A gente pode falar assim, tudo bem, eu não queria, o Elvis falou assim, eu acho que elfos pretos, né, nunca foi da raça, é estranho. Para algumas pessoas elas podem contestar. O que elas não devem é ser chamadas de raças apenas por aferir num personagem fictício que aquilo tem que ser uma lógica. Bem como orcs, né? Os orcs têm cor, cara. Isso aqui é uma tara. Só que não é só isso. O problema é que todo mundo vem com a pautinha identitária. É um exército do PSOL ali dentro. Não tem nada a ver com cor da pessoa, com diversidade. Então não passa a mensagem. Ninguém assistiu essa série e fala assim, eu gostei porque pelo menos ela é diversa. Se você falou isso, você tá fingindo que ela é boa. Tá fingindo que ela é 7, como fez o Alexandre aqui, né? Que falou que essa série é 7. E isso quando você não aceita justamente a diversidade do outro. Você acha, por exemplo, não sei se o Alexandre acha isso, mas ele acha que como o Elvis, ele é preto, ele tem que saber tocar uma tabaca e um tambor. Mas acho que até o Elvis sabe porque ele é músico, né? Ele estudou, fez conservatório lá. Então ele manja, pode ser. Nós não temos um contrabaixo. Sua família é negra, Toque. É obrigatório ter um baixo em algum lugar do porão. Não é que tinha mesmo um baixo no meu porão? Mas você não pode aferir isso. Se você for alguém de direita, algum branco, se você falar isso, você automaticamente é racista. A não ser que você seja o presidente da república abraçado pela esquerda, né? Que fala isso e não tem problema nenhum. Então ela vai batucar alguma coisa. Porque uma afrodescendente assim gosta de um batuque, de um tambor. É só sinalizar a virtude aqui. E é o que o Alexandre parece que ele faz. Ele não percebe o tanto de ilações que ele faz, que se ele fosse do lado contrário, ele poderia ser acusado de querer ensinar um preto a ser como ele quer que aquele preto seja. Seria gravíssimo se você fosse do outro espectro político. Viu, Alexandre? O que você faz tem nome do lado de cá, por isso que ninguém faz. Quem melhor pra saber o que é ser um preto nordestino do que o próprio Tony e o Elvis? Não dá pra você falar isso pra eles, não tem como. Eles sabem o que foi isso. Eles sabem o que representou isso. Então, quando você justifica que a ideia era trazer diversidade até da maneira mercadológica, que é o pior, né? O pior fundamento é você dizer que mercadologicamente você atinge mais pessoas quando você é mais diverso. Isso é um absurdo porque nunca esses números refletem, aqui começa, principalmente porque quando você é diverso, você escreve mal aqueles personagens, porque aqueles personagens sempre vão ser alguma representação de minoria, de algum tipo de ideologia, nunca ele vai ser apenas a troca de cor, ou a troca de raça, ou a troca de sexo. Anéis de Poder não representa nada, ele representa menos de 1% de uma população que adora esse tipo de pauta. E deixa eu falar pra vocês, essa galera não consome. Esse foco de menos de 1% da população, dessa galera bem identitária, bem tarada, né? Que vira até vegana pra poder cumprir as pautas, mas come uma linguiça que eu sei. Essa galera não consome. Eles não estão nem aí pra Senhor dos Anéis, pra Star Wars, pra Marvel, pra DC e o escambau. Eles só querem predatoriar e chegar nas crianças. Viu, Alexandre? Eu sei que esse tipo de debate, e aqui concluindo, tá? Desculpa eu ter me alongado, mas esse tipo de debate é pra atingir o público, né? Pro Elvis explicar pro público que as coisas não são exatamente como é dita ali. Ele não foi lá convencer o Alexandre e o Alexandre não foi lá convencer o Elvis porque as pessoas já têm opiniões formadas, ninguém é mais uma metamorfose ambulante. E nunca fomos. Antigamente a maioria da população era doutrinada por Globo, hoje é só uma parcela que escolheu continuar vivendo na demência. Mas tudo que você tentar justificar, Alexandre, você já perdeu. Anéis de Poder é um fracasso assim gigantesco, de proporções épicas que vai ser lembrado isso. Daqui a uns 30 anos vão lembrar. Você lembra quando fizeram aquela porcaria lá atrás? Isso a gente aplica a fase 4 e 5 da Marvel. Isso a gente aplica tudo que saiu depois
e foi piorando dali da saga Rey, né? Começou até que razoável, mas descambou para um Acolyte, né? Um dos piores produtos de ficção científica da história do mundo. O wokeismo não conversa com o público, apenas com uma pequena parcela de público não consumidor, porque é um lixo de ideologia. Isso aqui não funciona em nenhum lugar e tem gente que tá insistindo ainda. E não adianta tentar ser sutil. Você não vê falando nada, mas na hora que tem lá uma revolução de homens brancos, são todos fascistas e que lembram o Trump. Você percebe que a gente não tá mais idiota pra perceber essas minúcias. Não passa mensagem, Alexandre. Não passa. Desculpa se eu errei o nome seu o vídeo inteiro, mas eu acho que é Alexandre. Mas não passa mensagem. Aí que tá o problema. Você não cria legado como a obra woke. O woke é o nada. Você entendi agora. Você entendi agora. Antes de terminar esse vídeo, vamos falar do jogo. Ficou passando ali atrás e eu coloquei o... é o Bart's Nightmare, né? É o Bart's Nightmare, né? Eu coloquei esse jogo ruim pra lembrar também que nem sempre o wokeismo que transformou as coisas ruins, e sim também más intenções, né? Vamos vender a franquia Simpsons de qualquer jeito, e como a gente amava, a gente comprava, porque sempre a gente achava que eles iam dar uns Simpsons pra gente relativo ao arcade, né? A versão arcade incrível. Não, vi umas da Clay injogável que era impossível de terminar. Não jogue Bart's Nightmare, que realmente é um pesadelo isso aqui. E se você gostou desse vídeo, né, eu fiquei de passar o link pra vocês, está na descrição do vídeo, o link do Daniel Alvarenga. Você fala com ele hoje pra começar a fazer uma renda extra o mais rápido possível. Se mexa, que senão realmente nem café você vai tomar daqui a pouco, porque os preços não param de subir. E não adianta teatrinho de Simone Steppe falando que é o melhor período econômico do Brasil. Ela é adepta da mentira também, viu, Alexandre? Um abraço e a gente se vê no próximo debate, pode ser? Grande momento! Agora fala assim, ó. Heróis em mar.